hoje, para começar bem, e também para dar tempo para vocês elaborarem a obra de Clarice antes da chegada do Filho Araxá, eu convidei a professora que vem aqui falar sobre tantos livros. Vocês viram essa coleção aqui, gente? Hein? Isso é o seguinte, eu decidi doar para 11 instituições aqui de Araxá a coleção completa da Clarice. Soma-se à coleção completa de obras da Clarice os livros infantis que não vieram e os 2 livros da professora que está aqui sentada com a gente, que vai chegar agora, que é uma surpresa. Nádia Batella do Filho. Aí, o que eu propus para a Nádia? De repente, a Nádia começar diferente, porque, na verdade, ela faz a palestra aqui há mais ou menos uns 20 anos, né, Nádia? Você fala sobre Clarice, 25. Não vai falar, né? Tá bem. Então, chega aqui, Nádia, vem cá. Pega o microfone. Vamos fazer uma coisa diferente. É o seguinte, Nádia. Do jeito que está, se ficar, são 28 livros da Clarice, 10 infantis também da Clarice, 2 da Nádia. Portanto, é uma coleção bastante substancial nessas 11 instituições que vão receber. Então, do jeito que você achar mais legal, fala um pouquinho dos livros, do jeito que você entende assim. Você quer que eu fale sobre tudo? Não, isso que eu não quero. Eu quero que dê um exemplo. O que você acha? Vou ficar aqui até amanhã. O que representa, por exemplo, doar esses livros para as comunidades? Boa noite a todos. Eu quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande eu vir aqui a Araxá, nesse programa organizado aqui pelo querido Afonso, e também para falar com Clarice para pessoas que eu acho que estão interessadas, né, que são vocês. Então, isso me dá muita satisfação, porque eu comecei a estudar Clarice na minha adolescência, faz muitos anos, e não parei mais. E quando eu comecei a ler Clarice, comecei a não entender muito bem o que ela estava querendo dizer, e é o que eu estou tentando fazer até hoje, não? Então, eu acho que é muito importante esses livros todos agora juntos, né? Há muito tempo também que eles não lançavam uma coleção assim dos romances, né? A sequência toda dos romances, desde Perto do Coração até o último, que é póstumo, que é O Sopro de Vida. Então, ter esse conjunto agora é muito importante. E a gente foge também de um perigo com objetivos comerciais válidos, mas acaba sendo um perigo para a leitura, que é a edição de antologias e de coletâneas. Antologia, seleção da seleção, depois vem uma seleção da anterior seleção, e assim vai indo, e a gente perde a noção. Quais são os livros, evidentemente, de Clarice? Quais são os títulos? Né? Então, eu acho que esse conjunto, eu acho que favorece muito a leitura nossa. Né? O primeiro deles, enfim, é Perto do Coração, Selvagem. Né? 1943. Ela lançou em dezembro de 1943. Eu tenho até algumas dedicatórias, uma do Antônio Cândido, que ele me deu o exemplar dele, que é de 18 de dezembro. E a primeira resenha saiu no dia 31. E ao longo de 44 é que foram saindo resenhas muito importantes. Plena guerra, né? Plena guerra, mas ela ainda estava aqui, né? E ela já estava casada com o Mauri, o diplomata, então ela escreveu Perto do Coração Selvagem. Nessa coleção, na coleção que saiu agora, eu até escrevi o pós-fácil. E eu acho um livro muito interessante, até chamei de a obra inaugural da Clarice, porque é o primeiro romance que ela publicou, é esse, né? E um romance com um vigor terrível. E é interessante o jeitão dela narrar, porque já foge da tradição. Ela tem aquela
aquele costume de se aproximando cada vez mais do personagem, a ponto que a gente já não sabe, né, até que ponto é ela que está falando, até que ponto já é o estilo indireto livre, é ele que está, ela falando por ele, né? E narra a história de uma menina que tem uma percepção muito aguda das coisas, tal como a Clarice, né? É uma menina que desde cedo começa a fazer poemas, né? Ela usa muito o relógio tic-tac, sabe, essas linguagem de onomatopeias e tal. Então, e é curioso porque aí já é a história, é quase que um romance de formação, porque ela acompanha desde criança até a separação. E é interessante porque esse tema da Clarice foi o tema do primeiro conto que ela escreveu em 1940. Esse primeiro conto dela, que se chama Triunfo, já é a história de uma mulher que está sozinha, porque o companheiro foi embora, e então ela acorda e começa a observar tudo que está do lado, sabe? Como é com os pequenos detalhes, né? A Clarice é muito detalhista, né? Então, os pequenos detalhes. E o curioso é que ela descobre que o ex, a gente não sabe se é marido, se é companheiro, se é amante, sei lá o que é, vivia com ele, isso basta, né? Não precisa de mais detalhes. Mas ela descobre que ele era um medíocre. Então ele queria escrever um livro e achava que ela atrapalhava. Pode, Afonso, uma coisa dessa? Achava que atrapalhava e foi embora. Foi embora e ela ficou sozinha. E no final, ela resolve ir para o quintal e tomar um banho de água fria no tanque. O tema do banho vai ser repetido ao longo de toda a narrativa da Clarice, né? Agora, eu queria te pedir para você parar agora, nesse minuto, para depois você continuar a história do conto. Ai, o que aconteceu? Eu falei errado alguma coisa? Não, você está aqui. É que eu quero agradecer aqui as pessoas que vão receber para a gente começar sempre o papo. Entendeu? Não, é que eu tenho que falar aqui as pessoas. Ai, sorry. As bibliotecas Dom José Gaspar, Andréia Schettino, está aqui? Não sei. Centro de Referência à Cultura Negra. Cadê Maria Amália? Está aí? Ei, Maria Amália, tá bom? Que bom. Não, mas eu só vou falar os nomes. A geladeira da Biblioteca do Cefet, a professora Birgit Yara. Falei certo, Birgit? Mais ou menos, né? A APAC, a Paula Regina. A Biblioteca Municipal, a Amália de novo? 3, né? A Academia Araxaense de Letras, a Vilma está ali. Muito obrigado, Vilma. Vilma Cunha Duarte. Uniraxá, o professor Oscar está ali. Muito obrigado pela presença. Gabarito, Alisson, também. Dom Bosco, a professora Patrícia. Oi, professora. Muito obrigado pela presença. Colégio Atena, a Lídia. Está aí? Oi, Lídia. Muito obrigado. São Domingos, Flávio. Beleza? Essas 11 bibliotecas e escolas vão receber quando a gente fizer aqui o Antônio Carlos Sequim, que é uma autoridade de João Cabral de Melo Neto, que agora a gente vai só decidir quando será a data. A gente vai também dar uma coleção completa para essas mesmas instituições. Eu queria, se não for uma surpresa grande, chamar o professor Oscar para falar 2 palavrinhas sobre a importância disso. É aquela coisa desagradável, né? A pessoa não avisa que faz o que vai falar, chama para falar. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. É uma grande honra, Afonso, ter essas obras da Clarice Lispector na nossa instituição. Eu tenho certeza que irá contribuir muito para o ensinamento dos nossos alunos e, com certeza, irá despertar em muitos o gosto pela leitura. E aproveito para divulgar também, estava aqui falando com a Vilma, a nossa parada da leitura nesse semestre é sobre a Clarice Lispector. Então virá numa boa hora e nós agradecemos muito. Muito obrigado. Bem, gente, então é isso.
Sem esquecer, claro, de dizer que o projeto Sempre um Papo e o FLI Araxá é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo com patrocínio da CBMM, graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eu gostaria também de agradecer muitíssimo a pessoa que está desde o começo com a gente, Maria Amália, muito obrigado. Esse ano nós estamos cheios de ideia para o concurso de redação, viu? Que tem o seu nome, né? Depois a gente vai conversar, viu? Agradecer também os curadores, Rafael, França. E cadê o Rodrigo? Está chegando, chegará. Também os embaixadores que estão aqui presentes, muito obrigado. A gente nominou eles assim porque eles contribuem muito para a construção do festival, tá? Agora eu queria passar a palavra para a Nádia, que vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Agora continua o conto. Ô, Afonso, eu não sabia, desculpa, querido. Eu engatei uma primeira aqui, mas onde é que eu estava? Agora eu já não nem sei. Eu não tenho nenhuma ideia, eu atrapalhei. Vamos ter... nós estávamos no banho. Pois é. Esse banho aparece uma aprendizagem no livro dos prazeres. Parece num conto maravilhoso, um conto de memória que está em Felicidade Clandestina, que se chama Banhos de Mar, que é a história da Clarice quando era criança, que ia para Praia do Carmo, em Olinda. E tem um detalhe muito interessante, é que ela, depois do banho, o pai ensinava que não era para tomar banho de água doce, porque tinha que ficar com a água do mar no corpo, porque aquilo fazia bem. É uma coisa muito bonita esse conto. É um dos grandes contos de memória da Clarice. Há tantos outros, né, que a gente podia comentar aqui, mas esse é o que me ocorreu aqui por causa do tema do banho. E tem o tema da Joana, né, em Perto do Coração. Uns são de banheiro, outros são do banho de mar, mas esse, o primeiro conto, Triunfo, é no tanque. Né? No tanque, ela toma um banho de tanque de água fria e fala o seguinte: eu sou forte. Então, eu acho que desde esse primeiro conto, a gente nota a proposta, não importa se é intuitiva, se não é, né, de confiança no poder da mulher. Essa altura, a Clarice tinha 19 anos. E já nesse conto, ela aparece como uma mulher, do ponto de vista literário, já amadurecida. Né? Há um ou outro senão de linguagem, mas no conjunto já tem a estrutura narrativa que ela vai seguir pelo tempo afora. Né? Então, depois desses primeiros contos, não é só esse que ela escreveu outros, né? No começo da década de 40. Ela escreveu outros também, mas já é um excelente começo. A Clarice tem uma carta que ela escreve para a irmã dela, nessa altura, quando ela briga com o namorado. Ela era estudante da faculdade de Direito, começou a namorar o Mauri, que era colega de sala, colega de faculdade. Né? E ela escreve para a irmã dela, Elisa, dizendo o seguinte: ela tinha brigado com ele porque ele tinha dito que ela era muito... Nas cartas, ela era muito intelectualizada, pensava muito. Quando eu vi, já fiquei implicado com esse Mauri, sabe? Isso em carta, né? Documentado. Documentado. Eu já fiquei assim... Dá pra dar porrada na hora, né? Não. Depois ele escreve uma carta linda, eu vou falar sobre ela para vocês, depois que eles separam. Daí eu me... Sabe? Eu refiz minha opinião sobre ele. Mas essa eu já fiquei de olho torto, assim. E ela diz o seguinte: não, porque eu já descobri que a literatura, para mim, é a coisa mais importante na vida. Mais importante que o amor. Isso ela não tinha ainda nem 22 anos, era 21. 21 anos que ela faz no final do ano, né? Então ela tinha 21 anos. Ela sabia muito bem o que ela queria desde mocinha. Então isso traduz muito o perfil daquela profissional dela, embora ela tenha dito sempre que não era profissional.
Isso é legal, né? A gente vem conversando. Uhum. A questão do profissional na Clarice é um absurdo, porque eu não sei se vocês imaginam o que é fazer trabalho literário diário em jornal, sem internet, com máquina de escrever. Importante vocês lembrarem isso. Vocês sabemos o que é isso. Que fiz tese Mas grande parte de vocês não sabe o que é isso, né, gente? Máquina de escrever, se errar, tem que bater a página toda de novo. Não, depois veio o IBM, que se batia 2 teclas, você podia corrigir 2 sinais, 2 letrinhas. Isso foi uma revolução. Voltava atrás 2 letras. Não, eu me lembro, eu fiz mestrado e doutorado numa Olivetti pequenininha e depois eu ganhei uma IBM. Nossa, era uma tecnologia danada, né? E hoje a gente não pode nem supor. Quando tinha nota de rodapé, eu rezo a Deus até hoje, por causa da internet, por causa das notas de rodapé. Quando era nota de rodapé, você tinha que refazer toda a numeração. E datilografar de novo para incluir a nota de rodapé nova. Quer dizer, parece idade da pedra, né? Mas é ali. Mas, Nádia, eu queria ressaltar esse lado profissional da Clarice. Por exemplo, hoje a gente veio, a Nádia deu uma entrevista falando dos pseudônimos nos quais ela escrevia tudo nos jornais, receita, não é isso? Ela tem... é muito interessante, eu acho, a parte das páginas femininas. Vocês têm ali aquele laranja, né? Tem um outro também, que deve estar aí no meio, que são 2 seleção, porque quem fez essa recolha foi a Aparecida Maria Nunes. Foi até minha aluna de mestrado e doutorado. Ela demorou 8 anos. Hoje, CAPES e CNPq não deixam, mas naquela época tinha que ser. Ela foi a jornal 1 por 1, aqueles jornais já, sabe, já depauperados, e descobriu 450 textos da Clarice, páginas. Ela fazia página feminina. E até a formatação e ilustração. Ela recortava modelitos, né, de vestidos e colava e montava a página. Mas conta como é que é o conteúdo dela. O conteúdo é assim, eram páginas femininas, então era para um público feminino, supostamente considerando que a mulher tinha interesse em assuntos de cama, mesa, né? Era isso. Então ela tinha que atrair esse público, tinha que se dirigir a esse público e fazia o serviço, mas fazia a moda da Clarice. É isso que eu acho interessante. Então, tinha, por exemplo, de como se comportar numa determinada festa, não colocar muito perfume, como tirar mancha de roupa, essas coisas do dia a dia, dicas da minha vizinha. Ela inventou uma personagem chamada Minha Vizinha, ela tinha uma confiança danada nessa minha vizinha, tudo era minha vizinha me disse, minha vizinha falou, etc. E uma dessas, que eu fisguei para o meu trabalho, chama-se Receita de Matar Baratas. Misture em partes iguais farinha, gesso, farinha, gesso e açúcar. O açúcar atrai e elas morrerão secas, duras, de dentro para fora. É uma maravilha. Então, ódio demais que ela tinha não é uma né? simples receita, entende? Ali tem pitadas ficcionais. Eu até escrevi numa conferência que eu fiz, se vocês quiserem ir no YouTube, chama-se O Legado de Clarice Lispector. Eu fiz essa conferência lá na Academia Brasileira de Letras mostrando isso. Então ela misturava assuntos banais, fazia também traduções, punha, por exemplo, trechos de Virginia Woolf. Então montava aquilo ali com receitas. Essa página que eu adoro e que está no meu livro, ela fez em 1952 num jornal do Rubem Braga e do Joel Silveira, que eles tinham, chamava-se Comício. Então ela pôs receita, ela pôs primeiro um vestido e ela descreve o vestido. Mas é um vestido, era um tailleur, sabe o tailleur? Manga raglan. E ela vai lidar com o quê? Com linhas, com formas, com textura. Então é um texto ficcional. É um texto ficcional de grande apelo plástico. Né? Ali é um texto esteticamente perfeito. Depois tem as bolinhas de queijo.
aquelas que todo mundo come, adora e não sabe como faz. Ela assim que ela começa. Então, receita, 2 pontos, tem as bolinhas de queijo. Até essas bolinhas vão aparecer numa primeira cena do filme do Luiz Fernando. A Maria Fernanda Cândido. Nota de pé de página é a seguinte, que o Luiz Fernando Guimarães... Tá fazendo um filme sobre a Paixão Segundo GH. A Paixão né? Segundo GH, que vai ainda E aparece aquela coisa do tempo, sabe? A primeira... Bom, então eu volto à receita. E tem a tal da receita de matar baratas, né? Então ela escreve até 2, depois ela escreve também uma outra, no Diário da Noite, como ghostwriter da Ilka Soares. Também tem a receita de barata. Então, a proposta é essa, não é uma simples receita de barata, não é uma simples página feminina, porque ela mistura o açúcar ali, que são alguns textos banais, mas injeta ficção ali dentro. Então, atrai a leitora. As baratinhas somos nós. É uma poética, sabe? É um recurso poético de atrair leitor. Né? Joga o açuquinha, nós, pobres baratinhas distraídas, absorvemos aquilo tudo, que são os textos banais, mas ela já injetou o que ela chama de substância letal. As baratinhas ficam morrendo. E depois ela vai usar isso num conto maravilhoso de 3 páginas, a gente lê em 1,5 segundos, que é a 5ª história. Receita de baratas. Minha vizinha deu a receita. É assim, papá. E cada história desenvolve mais o começo e mais um pedaço. Volta para o começo e mais outro pedaço. Ela vai em espiral. Até que a 5ª é um título que a gente não entende nada, seria uma quintessência que nem entende, e é isso mesmo, e acabou. Ninguém entendeu nada e acabou. Mas, ao descrever a morte das baratas, ela descreve como cada uma morre. Uma, de repente, olhando para si mesma, é o introvertido. Né? O outro, numa orgia, de repente, anteninha para. Então, os estilos de morrer são os estilos de viver. É terrível, porque você começa a se identificar qual é a baratinha, que sou eu, entendeu? Então, é muito bom esse texto. E depois ela desenvolve ainda esse tema em A Paixão Segundo GH, que é a mulher... Posso continuar ou você quer me interromper? Pode, eu não queria... Pedro... Vamos fazer um break? Pois é, eu queria perguntar, vocês trouxeram perguntas, não tem? Pois é, então eu só queria pedir, Nádia, para você falar um pouquinho dos 2 livros, que é o fruto do seu trabalho, né? Com relação a Clarice, e depois a gente abre para a pergunta. Mas agora eu vou falar do GH. Então fala. Porque GH, para mim, é o melhor livro da Clarice. Sabe? É o mais denso, é o mais intenso, é o mais difícil de ler. Eu, quando tentei ler, eu ia para a cozinha inventando lanche para parar, porque eu não estava aguentando, sabe? Porque ele é muito... Porque a Clarice tenta isso, que é a receita. Ela tenta atingir a gente no âmago. É diferente dos outros escritores. Você pega um Graciliano, por exemplo, ele é crítico, mas ele é objetivo, ele vê a coisa de fora. Né? A Clarice não, a Clarice vai lá dentro, quer dizer, a intimidade que ela descreve ali acaba se confundindo com a intimidade da gente. Né? Então, em GH, eu só vou falar um pouquinho, daí a gente passa para os... Pode, eu estou ouvindo. Então, é a história de uma escultora que é rica, bem de vida, mora numa cobertura no Rio de Janeiro, de frente para o mar. Né? E ela é uma escritora... O companheiro foi embora. É aquele tema da solidão da mulher, né? Desde o primeiro conto. É a solidão. Foi embora, a empregada foi embora, ela está sozinha no apartamento, e vem aquela coisa do mulher sozinha, está um pouco depressiva, o que faz? Começa a querer arrumar a casa. Arrumar a casa. Então é o que ela vai fazer e vai para o quarto de empregada, porque ela achava que era o mais sujo. Quando chega lá, é o mais limpo. E é aí que ela descobre quem é o outro. Porque a empregada doméstica, até esse momento, ela nunca olhou para a empregada. A empregada não tinha visibilidade. Era uma negra vestida de marrom, que circulava pela casa e ela não enxergava. Então é aí que tem o choque de realidade, de desvendamento do outro.
Então, tem o que eu chamo de luxo metafórico, porque ela vai usando imagens para traduzir para a gente imagens do que é o outro. E o romance é esse, é tentando atingir o outro. E o outro, a certa altura, vira a própria Janair, a própria empregada. E depois, que é a mesma coisa da barata. Então, quando ela vê a barata, ela tem aquele acesso, né, aquela coisa de pânico e tenta atingir o âmago do outro. Porque o outro é a imagem de si mesmo. E ela tenta, então, comer o de dentro da barata. É quase que se fosse como uma comunhão, um ritual de passagem para entender o que é o âmago da condição humana. Tá? E daí, depois disso, então, ela volta para o apartamento, vai dançar no Bambino e se liberta. Quer dizer, no fundo, é um mergulho diante dos seus próprios fantasmas. Né? Por isso que os psicanalistas adoram a Clarice. Porque nesse percurso, é quase que se fosse um percurso diante das possibilidades de experimentações ao mesmo tempo encantadoras e terríveis da nossa condição. Ali ela passa por que é de melhor e o que é de pior na nossa condição humana. Isso é condição humana ou condição feminina? Porque eu posso estar enganado. Não, é mais que feminino. A Clarice atrai muito mais mulheres, né? Eu acho que os homens não dão conta. Sabe? Acho que os homens não dão conta. Tudo, Clarice. Porque é carga pesada. Ela diz o seguinte, a liberdade, ela diz, como é que é? O horror sou eu diante das coisas. E para atingir a coisa que ela chama de it, que é o neutro, o âmago, a matéria viva pulsando, que já não é humano mais, que é o ser, ela chama de estar sendo. Nesse estágio, a palavra não precisa mais, porque chegou onde quer. Tem uma frase em GH, que é o clímax do processo, que ela diz, a vida se me é. Então já não é aquela relação de sujeito com objeto, tem aquela reversão, é o objeto que olha para ela, é a Janair que olha para ela, é a barata que olha para ela, de dentro do armário. É aí então que ela atinge esse estágio, vamos dizer assim. Entendi nada. De compreender. Você está fingindo que não entendeu. Como é que é barata? Como é que é barata, imagina? Como é que é? CME? A vida CME. Fernando Pessoa é isso na Chuva Oblíqua. Tem um poema do Fernando Pessoa muito lindo, que é um poema cubista. Atravessa esta paisagem o meu sonho do Porto Infinito. Lindo. Depois vem a transparência, depois vem, né? Um deles também, Chuva Oblíqua, quer dizer, o título já é a diagonal, atravessando o plano, né? Um deles é esse, é o poeta, é lindo esse poema, é o poeta escrevendo no papel, e o que acontece? A escrita dele é como se fosse uma escrita hieroglífica, e o canto do papel branco vira o canto da sala onde ele está escrevendo, que depois se transfigura na pirâmide do Egito. E ele embarca nisso e vai para dentro da pirâmide. Mergulha lá dentro. É o mesmo processo da Clarice. Mergulha lá dentro até descobrir o tesouro. O tesouro é o quê? É o reconhecimento de si mesmo. E o poeta, o verso, ele descobre Rei Kelps, que é a múmia que está lá dentro, o tesouro, em ouro velho e mim. É o mesmo processo da Clarice, Fernando Pessoa. Né? Então é quase que um percurso também, se a gente for falar em via sacra, também pode ser percurso, descida aos infernos. Aí tem um mundo de leitura, de interpretação, eu não vou ficar aqui falando nisso tudo, mas é um percurso, vamos dizer assim, muito resumido, né? Muito resumido, porque não dá para a gente ficar em detalhes, mas é um percurso de desconhecimento, de mergulho na própria condição humana. Por isso que eu acho
que a literatura dela, às vezes, como em GH, não é fácil de ler, né? Mas no que você embarca, você chega e gosta. Eu já li esse livro mais de 40 vezes. E cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas. Por quê? Porque é um luxo de imagens, como não existe nos outros textos dela, né? E é esse romance que o Luiz Fernando fez o filme. Eu já vi o filme. Tá pronto já? Tá maravilhoso o filme. Você maravilhoso. Colaborou com... Não, eu fui lá na preparação, né, da equipe. A gente leu junto GH, palavra por palavra. É um respeito pelo texto que ele tem. Agora, pensa bem, gente, vê se não é difícil. Fazer um filme longa, com uma atriz só, contando o que aconteceu no dia anterior. São duas, que é a mesma. Um longa de texto, de fala pura, só texto da Clarice, sem tirar uma vírgula, sem mudar nada, não é adaptação. Falando isso, quer dizer, uma contando o que aconteceu no dia anterior. Precisa ser muito bom para fazer um filme desse. Maria Fernanda Cândido, que é atriz, né? É. E ela está muito bem no papel, eu acho, né? Nádia, eu quero falar dos 2 livros. Pronto. Esse aqui, com licença, um qualidade. Ô, Joãozinho, se você cair daí, você vai ver comigo, viu? Você fica fazendo esse tripuli aí? Vai. Bom, quando eu comecei a dar aula lá como dizia meu sogro, em Priscas Eras, comecei a dar aula na USP em 1971. Eu cheguei da Universidade de Brasília, onde eu fiz o meu curso, cheguei lá, já tinha mestrado na metade, então fui fazer mestrado, defendi o mestrado e daí comecei a dar aula. E comecei com portuguesa, depois passei para brasileira em 79. E eu comecei a ler Clarice e falou, eu quero dar um curso sobre Clarice. Não tinha ainda na USP, né, um curso sobre Clarice de pós-graduação. Aí comecei a dar os cursos. Nessa altura, o filho da Clarice já começou a depositar o acervo dela na Fundação Rui Barbosa, quase 2.000 documentos. Então, eu e minhas alunas começávamos a frequentar Rui Barbosa e ler aquilo tudo. Não estava catalogado, nada. Chegava nos pacotes desse tamanho, a gente abria, tinha de tudo. Tinha carta, tinha foto, tinha tudo. Então, a gente começou a ler. E daí, eu comecei a ler os textos da Clarice muito, né? Muito. Para dar aula, você tem que ler muito. E todo semestre você tem que reler para esquentar, né? Para ficar mais viva, né, a leitura. Até que eu tinha que escrever livro docência, então veio a ideia, porque não tinha uma história da Clarice, né? O histórico escolar não batia, porque ela mentia a idade de 5 anos. Eu achei 3 documentos com idades diferentes. Ela ia mudando à medida que o tempo naturalmente ia passando, né? Então eu falei, gente, eu não posso confiar nessa mulher, porque, né, os textos dela, ela escapa feito peixe. Acho que chegamos na Alemanha de trem. Quando eu nasci na Ucrânia. Quando? Não quero dizer. Era assim as entrevistas dela. Então eu fui atrás desses dados todos, lendo documentação, e eu senti a necessidade de dados biográficos para contextualizar a obra. Bom, esse texto, vamos supor, é de 1943, perto do coração. Mas onde é que ela estava? O que ela fazia? Quem era essa mulher, né? Então eu comecei a fazer um esboço de biografia em função da literatura. E assim fui a tal ponto que depois eu acabei fazendo, ao mesmo tempo, uma linha, uma história da literatura dela e uma história de vida. Como eu não sou tonta, não vou dizer que uma explica a outra, porque não dá certo mesmo. Então eu ia um capítulo sobre biografia, outro sobre a obra, e o leitor então que faça as relações que quiser. Então foi assim que eu acabei
fazendo essa história. Agora, é lógico que eu tive que ir para os lugares onde ela morou ou por onde ela passou. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tive que ir para a Ucrânia. Até minha viagem à Ucrânia é muito interessante, depois se der tempo eu conto. Depois da Ucrânia, fui para Maceió, Recife, Rio de Janeiro, a Suíça, ela morou em Berna, depois que casou com um diplomata, morou em Nápoles primeiro, Nápoles, Berna, Inglaterra, no sul da Inglaterra, uma cidadezinha litorânea, lugar de banhistas de mar, toda cinzenta, horrorosa, não sei como é que vão para o mar naquela cidade. Depois Estados Unidos, ficou lá 7 anos morando perto de Washington, e depois Rio de Janeiro. Ela se separou, veio com os 2 filhos e ficou no Rio de Janeiro até morrer. Então eu fiz esse percurso de vida e de obra. Daí, enquanto eu estava fazendo isso, eu fui guardando imagens de Clarice. Umas imagens de xerocopiadas, é isso que fala antigamente? Horríveis. Mas fui guardando. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um livro de... a narrativa, uma história de vida e de obra visual. Daí surgiu a fotobiografia, que é esse outro aqui, que saiu em 2008, né? E eu coloquei 2 fotos que eu gosto muito, que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é o olhar da Clarice, né? Desde criança ela tem esse olhar. É o olhar de quem vai matar barata. Somos nós, né? Os leitores. E essa aqui mais tranquila, né? Só está escrevendo com ar de escritora. Essa aqui é mais amena. Agora eu gosto muito dessas 2 que estão aqui na capa dura. Que ela tirou quando ela estava em Paris, na época que ela morava em Berna. Ela morou em Berna de 44 a 46. Então ela tirou a Bluma Weiner, que era casada com o Weiner jornalista, o Samuel, conhecidíssimo, eles estavam lá e ficou muito amiga da Clarice. Então a Clarice ia para Paris e ficava com a Bluma, que a Bluma estava em Paris com o coisa. Então ela tem uma série de fotos, e uma dessas é essa aqui, ó, que eu escolhi para a capa. E nessa mesma série tem essa outra aqui, que eu pus aqui, ó, na contracapa, que é bem Clarice. Porque a Clarice tem sempre, na história da sua ficção, dos seus textos, ela está sempre, ora se expondo e ora se escondendo, sabe? Tem esse jogo da sedução, sabe? De expor e esconder, expor e esconder. Então, eu acho que essas 2 fotos traduzem bem essa proposta da própria ficção da Clarice. E aí, na fotobiografia, tem 800 imagens. Não é pouco, né? Então, tem imagem eu mesmo tive ela que, sendo tão retraída. E eu tive que viajar tudo de novo, porque agora a proposta é a mesma, mas é outra. E, às vezes, o visual exige coisas que na biografia não tem. Agora eu resolvi, imagina que isso tudo foi feito, sabe como? Uma coisa absolutamente que já ninguém usa mais, que é o disquete, né? Você acredita? Não. Eu tenho 2 caixas de disquete. Daí uma moça foi passar... Você tem quem foi, rode não, mas disquete? agora eu estou me modernizando, eu já passei tudo para HD externo. Daí eu fui ver, menina, tem 3.100 imagens. Eu nem sabia que eu tinha tanto, porque eu ia gravando. Pois é, como é que ela foi tão fotografada, mesmo sendo tão retraída? Mas não são da Clarice, quer dizer, são daquele corpus que eu montei, uma pré-seleção para chegar nas 800. Mas eu tive que ir para cidades que não me interessava a foto de Berna de agora. Então me interessava, apesar de que ela morou na Rua da Justiça, que está igualzinho, né? Porque eles são muito, né, muito assim... cultivadores, né, da tradição, dá uma inveja danada, né? Então, a Vieille Ville, como eles falam, né, que a parte histórica da cidade está tal qual antes. Era ali que ela morou, um dos endereços dela, eram 3 ali. Então, eu tentei fotos de época, né? Então, deu trabalho, porque precisava ir no museu da cidade, os arquivos da cidade, nem sempre eles estão na internet, né? Há muitos arquivos, por exemplo, em Londres, que eu queria uma da Ponte de Londres, eu tive que ir lá no museu. Naquela época, quando eu comecei a coletar, ainda não estava online, não era essa facilidade de hoje. Então, eu tive que fazer essa viagem toda de novo.
Mas eu gostei também, não é só... Ai, quanto trabalho, né? Vamos às perguntas, gente? Quem quer ser a primeira pessoa? Nossa, mas pulou na frente. Pode entregar. Boa noite. Querido. Tudo bem? Meu nome é Rosânia, eu sou coordenadora do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação. Vim trazer o abraço da Edna para vocês, Afonso, para a Nádia. Gostaria de agradecer ao Afonso pela oportunidade de trazer a Nádia, porque nós estamos assim, apaixonados. A Celeste me deu um livro já, eu estive na Uniaraxá e falamos muito sobre o assunto. Estamos apaixonados já pelo tema, pela patrona, e vai ser excelente esse FLIO, tenho certeza. Obrigada. Obrigado. E a Nádia vai, não falei, mas a Nádia vai estar, é claro, no FLIaraxá o tempo inteiro. Nós estamos aqui, não esquenta, né? Não esquenta. Aqui. Ai, que bom. Cadê o microfone? Por favor. Ô, gente, obrigado, viu? Não agradeci vocês. Olá, Nádia. Meu nome é Natália, sou estudante do curso de Psicologia e eu gosto muito de Clarice, leio algumas coisas. O que me chama mais atenção, ainda não tive a oportunidade de ler toda essa obra, agora no Uniaraxá. A gente sempre faz isso, é muito legal. Conseguiram, viu, gente? Obrigado. Clarice sendo dona de si e tendo uma percepção diferenciada com relação à realidade, com relação à solidão e principalmente com relação à liberdade. Eu quero saber como que ela vivenciava todas essas percepções dela mesma dentro de si, como senhora de si, para passar isso para o leitor, ao mesmo tempo ser forte para passar a força. E se você me permite também, eu quero saber qual a transição que ela fez para partir do adulto para a criança. Pois é. Como vivenciou é difícil, a gente tem os textos dela, então vamos a partir dos textos, né? A proposta sua é também uma comparação, né, entre os textos dela de criança e os textos escritos para adulto, né, que são diferentes experiências para diferentes leitores. Eu acho que essa é a sua proposta, se eu entendi bem. É. De fato, a criança ainda não viveu o que o adulto vai viver. Agora, o que eu acho interessante na Clarice é que quando a gente lê a obra da Clarice, tem sempre a marca Clarice. Seja para o adulto, seja para a criança. Tá? Então, não só do ponto de vista dos personagens, sabe? Não só do ponto de vista de criar personagens. Por exemplo, a galinha. Então, se você lê Quase de Verdade, que é o último livro dela para criança, que é uma história de galinhas, né? Ali tem temas que são da vida adulta, né? A exploração, por exemplo, da galinha, para ter um lucro maior, eles põem luz de noite para a galinha não parar de botar. Botar de dia e botar de noite. Isso é uma vigorosa crítica, né, da produção, né, do sistema de produção. Né. Ainda sobre galinha, um deles chama-se A Vida Íntima de Laura. Laura é meio GH. Quer dizer, é o mergulho na profundidade da galinha. E é interessante como é que ela descobre os bichos. Né? Se você pega um conto adulto, o búfalo, por exemplo, ela tem o do Jardim Botânico, que é o amor, né? Que ela vai ao Jardim Botânico e descobre aquilo que GH descobre. No fundo é isso. Né? É uma súmula do que vai acontecer em GH. Né? Mas se você pega o búfalo, é o encontro dela com o lado selvagem da vida, perto do selvagem coração da vida. E para chegar até o búfalo, ela escolhe um bicho que ela possa odiar. É muito raro na literatura, uma literatura que dê ao leitor
a possibilidade do ódio. A gente vê muito o amor, mas o amor é tão importante quanto o ódio na experiência, né? Ainda que seja pelo imaginário. E é isso que ela permite. Então, aquele que corresponde às expectativas dela em relação ao ódio é o búfalo. E ela vira uma búfala diante do búfalo. Tá? Então, isso tudo para dizer que os temas estão muito entrelaçados entre o que ela fala. Né? Tem a mata-barata também, né? E ela diz, eu tenho medo de rato. E, de fato, parece que era isso mesmo. Mas ela mata barata em várias oportunidades, inclusive na literatura infantil. A mulher que matou os peixes. Vocês me desculpem, ela começa assim, me desculpem, vocês não vão me culpar, mas eu matei. Então, ela lida com essas forças, vamos dizer assim, abafadas, né, pela civilização. E através desse imaginário do crime, do assassinato, etc., que ela tenta forçar o leitor a passar por esses percursos todos, de amor e ódio. Né? Outra pergunta? Inclusive, ela fala do cachorro em Paz de Verdade, que é o Ulisses. Quem tem o cachorro, ela diz, era uma senhora chamada Clarice. Então, ela se insere também na narrativa. E é o cachorro que conta a história. Mas o cachorro fala tudo aquilo que ela quer falar, que nem a Hora da Estrela. Quem conta a história é o Rodrigo. Por que ela põe? Ironicamente, ela diz que era porque ela não queria lacrimejar piegas. É irônico. Imagina se essa mulher vai lacrimejar piegas, com a força que ela tem. Joga para o homem. Joga que a gente não pega. Joga que você pega. Você fisga sem saber. Ali tem uma então pergunta é isso. Aqui. Tem outra Sabe, aqui? eu acho que... Aqui, ó. Desculpe, depois. Oi, Nádia. Oi. Um prazer, uma alegria poder participar desse evento, a sua presença. Obrigada. Meu nome é William, sou estudante de psicologia da Unirachá. A pergunta é a seguinte, você, com todo respeito a você, né? Você é um PhD em Clarice. Eu tive a alegria de assistir uma palestra com a doutora Gabriela Gergson, que é doutora especialista em C.S. Lewis. Né? Eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz a ela. Como especialista em a história dela, as literaturas, as viagens que você fez, toda a pesquisa que você fez, por algum momento em sua vida, nessa caminhada toda, você parou e disse assim, será que de fato é isto mesmo que ela quer dizer? Será que na hora que eu estou expondo isso para os meus alunos, para uma plateia, se Clarice estivesse aqui, por acaso ela diria para mim, ei, não é isso que eu queria dizer com isso não. Não é bem por aí. Porque o gostoso da literatura, esse mistério é que há uma subjetividade enorme, porque nós colocamos a nossa emoção quando lemos. Você chegou em algum momento na sua caminhada, nas suas teses, nas suas exposições críticas, em parar e dizer assim, não é isso aqui, deixa eu jogar esse rascunho fora, que eu fui dormir, acordei, que eu acho que não é bem isso. E em alguma palestra sua, você encerrou o evento e disse, será que de fato é isso mesmo? É só isso que eu queria saber. Essa subjetividade, essa grandeza de querer se auto-questionar e perguntar, de repente, até um terceiro nível. Clarice... Só isso? Agora vai ficar 3 horas para responder essa pergunta. Só isso. Não, eu respondo curtinho. Obrigado. Olha, sua pergunta tem 2 lados, né? Um lado se diz da especialista, que é um termo até um pouco difícil em relação a Clarice. Existe um lado de especialização, que é o lado documental. Então, o que eu faço também é história. É a história da literatura. A partir da história da literatura da Clarice. E isso abre um leque, porque na medida em que a gente entra nesse veio, então você acaba fazendo história de edições, a história do livro, a história da crítica, a história da teoria, a história da interpretação. Porque você tem que ler as obras e tem que dar conta do que existe sobre as obras e do contexto em que ela surgiu. Então, esse é um lado que eu acho até mais fácil, que é ir atrás do documento. Agora, tem um outro lado de leitura, cujos limites a gente nunca sabe quais são.
Porque a cada leitura você passa por uma experiência diferente. E eu acho que o que a Clarice propõe para a gente, né, enquanto leitores, é justamente isso. É como ler. Sabe? Como ler? Você tem que se entregar para o livro. GH começa assim: estou procurando, estou tentando entender o que me aconteceu. E ela então quer dar isso a alguém, mas a quem? Ela está tentando construir o quê? Ela tem uma frase muito boa que ela diz o seguinte: eu estou escrevendo para tentar entender o que eu estou querendo dizer. Então, é justamente isso que você falou. Quer dizer, tem um nível que é o nível da história, do documento, mas tem um outro que é da procura. Ela tem uma frase muito boa que ela diz o seguinte: se eu tivesse que resumir o meu percurso de escritora, eu poderia resumir com essa frase: a procura da coisa. Ela não sabe o que é a coisa. Eu não sei, você não sabe, ninguém, mas ela está procurando. Está procurando entender o que está acontecendo. E aí ela vai. Quer dizer, no fundo, a escrita da Clarice é uma aventura, né? Porque você não sabe no que vai dar. Por outro lado, aí é que a coisa complica. Ela tinha muita noção do que ela fazia. Sob esse aspecto, é a bruxa que sabe mexer o caldeirão, sabe, da força letal da ficção. Ela sabe o alvo. Então ela mistura essas duas coisas. Eu sempre digo que ler Clarice não é ler. Não é ler anotando, fazendo tudo. É experimentar. Ela traduz para a gente experimentações, sabe? Experimentar Clarice. Então, se você lê GH querendo entender tudo que está acontecendo, você está desgraçado, porque nem ela está entendendo. Entendeu? Ela está tentando dizer o que? O indizível. Né? Isso é legal, porque é importante que todo mundo saiba que não tem problema ler sem entender. Entendeu? Tem muita gente que para a leitura porque não está entendendo, para na página 10, para na página 20 de um livro. Gente, não parem. O fato de você não ter entendido racionalmente aquela história é só mais um componente para incentivar a continuar. É um sinal de que está lendo certo. Quando a Clarice... só vou falar uma coisinha, daí você fala. Ed. Quando a Clarice era criança, ela mandava contos, né, para o Diário de Pernambuco. Até no meu livro eu tenho a página dessa sessão de criança. Daí ela fala que... Isso ela tinha quanto? 9, 10 anos. Daí ela diz que nunca o jornal aceitou nenhum conto dela. Por quê? Porque não eram fatos, eram sensações. Então, desde criança, ela já tinha essa percepção muito sensitiva, né, das coisas. Então, não é o fato em si, é muito Virginia Woolf também. Não é o fato, é o que rodeia o fato, sabe? É o que circunda o fato e que acaba sendo mais importante do que aquilo, né? Eu não sei se eu respondi para você. Eu tentei, estou procurando responder. Boa noite. Boa noite, meu nome é Ana Paula, sou jornalista. E sou jornalista muito por causa da Clarice. Comecei a ler ela na adolescência e eu acho que de alguma forma ela me inspirou. Agora eu quero fazer um contraponto aí no bate-papo, principalmente em relação à afirmação do Afonso, Nádia. Para mim, assim, foi um deleite te ouvir, porque acho que você consegue descrever muito da Clarice, e ela é isso mesmo, né? Ela é muito controversa. E, para entendê-la, você tem que ser espiritual como ela. Ela parte do fato para o espiritual, do fora para dentro. E é o que eu sinto também sempre, né? O que ela não pode expressar no jornalismo, ela expressa como escritora. É maravilhoso e ensina a gente a aprender a sofrer, a fazer do sofrimento um pulo a mais, né? E a gente vai lendo ela, vai amadurecendo, e você consegue passar tudo isso. Parabéns. E Afonso, parabéns por essa homenagem a Clarice.
que é maravilhoso. A gente lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes até entender, e nunca vai entender, né? E é isso que eu acho que a torna mais... Agora, esse lado feminista, né, eu não sinto isso na literatura dela, assim, no sentido do que o que ela fala é muito homem, serve para homem e mulher, né? Mas como é da época dela, daquele feminismo atroz, de tudo que ela enfrentou, e essa rebeldia, né, contra a vida ou a favor da vida o tempo inteiro, eu acho que isso que faz dela, né, uma escritora que mulheres leem mais. Então vai um convite, viu, Afonso, para os homens lerem mais Clarice e de uma forma assim bem despretensiosa, do sentido de entender alguma coisa, querendo não entender nada, que eu acho que começa por aí. Legal. Obrigada e um grande abraço. Muito obrigado. A história do feminismo da Clarice é curiosa. Ela não era a favor de feminismo, porque ela, inclusive, faz uma crítica ao feminismo no romance A Cidade Sitiada, porque ela dizia que a Clarice ela não se encaixa em ismo nenhum. Ela não se encaixa em judaísmo, ela não era judia, ela era judia de ascendência. Mas ela tem a seguinte frase: eu acho que é uma besteira achar que o povo judeu é um povo eleito por Deus. Ela falou isso explicitamente. Então ela não acatou a religião judaica. Depois casou com um diplomata, teve que se naturalizar brasileira, porque senão não casava. Foi para a Europa, gente, na época da Segunda Guerra, os nazistas estavam ali em cima. O que ela fez? Falava nesse assunto. Ninguém sabia que ela era judia. E uma concunhada dela, Eliane, que acabou ficando muito amiga minha, falou: não, a gente nunca ligou para esse negócio de judaísmo, porque Eliane também era de ascendência judaica. Elas se conheceram em Argel, quando a Clarice estava casada indo lá para a Europa. Então, o que eu acho que é interessante na Clarice é esse estar sempre fora do lugar do ismo, do encaixe, do sistema. Ela não se encaixa em sistema. Ela era contra qualquer tipo de sistema. E era contra qualquer tipo de gênero narrativo. Ela não é contra o profissionalismo, que ela queria ser solta, né? Porque daí tinha mais liberdade de fazer o que queria, né? E era tão contra, eu vou contar uma coisa para vocês, que ela subverte os gêneros. Por exemplo, ela começa escrevendo romance, novela. Depois, quando chega em Água Viva, por exemplo, já é só ficção. Um Sopro de Vida não é novela, não é romance, não é nada. Pulsações. A classificação, sabe? Então ela vai esgarçando qualquer tipo de encaixe. E eu acho que é isso que é bonito nela, né? E acaba indo até contra a literatura, porque quando ela escreve Água Viva, tem um crítico no Rio que falou: e agora, Clarice? E agora? Porque ela tenta descascar todas as camadas da civilização, da palavra, dos sistemas social, qualquer tipo de sistema, para atingir o âmago, que é onde a palavra não existe mais, é o silêncio. Então, o ponto de parada último da Clarice é o silêncio. Ela sempre fala muito do silêncio. Né? Eu acho que é isso que traduz aquele alvo que ela quer atingir. Ela tem é o ser vivo pulsando. Matéria viva pulsando, estar sendo, a vida semeia. Então, essa é a proposta da Clarice. Então, isso em relação ao feminismo, né, que você trouxe. Né? E ela subverte até a dedicatória. Eu ia contar a história do Alceu. Pode contar. Quando ela escreveu A Via Crucis do Corpo, ela usa um outro tipo de linguagem. É um livro só sobre sexo,
só sobre sexo, prostituta, bafom, sabe? É nesse universo, né? É uma linguagem crua, direta, mais Nelson Rodrigues, mais João Cabral do que... Esse livro foi encomendado. Né? Foi encomendado, e ela, no prefácio, finge que está, assim, com uma certa culpa, porque vai escrever um livro sobre sexo, né? A gente não sabe até que ponto também é ficção, toda dela no prefácio. Então, ela, quando esse livro foi lançado, ela foi fazer a dedicatória para o Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, que era cristão, né? Até a alma, era muito cristão. Então, ela escreve ao Alceu, com... né, um afeto, amizade, e depois ela põe uma observação embaixo assim: por favor, não leia este livro. Olha, quer dizer, ela subverte até a dedicatória. Ela escreve oferecendo o livro, pede para ele não ler, de medo, né, do que ele ia achar. Então eu acho que ela é muito desmitificadora, ela é muito crítica, sabe? Como é que fala desmistificador, Jéssica? Eu passei o Fleirachá inteirinho pedindo pra ela fazer como é que faz pra falar palavrão, tadinho. Ela sofre na minha mão. Gente, uma salva de palmas pra Jéssica, nossa querida produtora do livro. Muito obrigado, viu? Fala a palavra difícil pra ver como é que ela fala. Vem cá, me conta por que ela escreveu Hora da Estrela. A Hora da Estrela? A Hora da Estrela é um livro de agonia, né? Ele foi escrito em 77. Dizem que ela não sabia que estava com câncer, ela só soube no segundo semestre, 3 meses antes de morrer, mas escreve A Hora da Estrela. Eu acho A Hora da Estrela é um livro que tenta organizar sistematicamente ali dentro da estrutura aspectos que estavam anteriormente disseminados ao longo da obra, que é o quê? Eu, Clarice, escrevo um livro sobre um romancista que está escrevendo um livro sobre Macabeia, que é uma nordestina e que tem nome de origem judaica, que é uma forte, Macabeia. Macabeia é o tipo da personagem estranha, porque ela, eu não sei se vocês viram o filme da Suzana Amaral, que traduz só um lado da história, que é a história da Macabeia e do romance dela com o Olímpico. Mas não conta a história mesmo que ela fez um break no livro, ela conta só a história da Macabeia, mas não conta a história do Rodrigo escrevendo a Macabeia, que eu acho que é o grande lance nesse livro, né? É esse desdobramento da Clarice em 3. Eu sou o Rodrigo, que escreve, que é a Macabeia, e a Macabeia sou eu. Então, ela consegue resumir na Macabeia não só a história da tradição dela, enquanto família judaica, por causa da evocação do nome Macabeia, mas da nordestina que passou fome. Ela passou fome no Nordeste. Ela era filha de comerciante pobre, mascate, né, que chama, que vendia nos bairros pobres, etc. Então, a irmã dela me contou, a Tânia, que ela comia pão amanhecido com laranjada aguada, às vezes não tinha comida, era só isso. Então, realmente ela passou fome. Então, eu acho que esse romance, que é maravilhoso, né, é ao mesmo tempo a história da romancista e ao mesmo a história do nordestino. Eu acho que é um capítulo depois do Romance do Nordeste, dos anos 30. Porque daí já é a nordestina no Rio. Não é aquela coisa de vidas secas por um cara, dele saindo de um político corrupto, que é a coisa mais atual, né, do que isso. Não, eu digo isso, apaixonado por um cara de cidade também. De cidade. E o Olímpico é aquele também, de Jesus, que é o nome de quem não tem pai, né, que quer ser político, deputado. Ele é um operário ladrão e que quer ser, né, quer estar bem na vida, quer progredir na vida, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que esse livro resume
de certa forma, esse desdobramento da Clarice que existe sempre, né? Ela falando da própria linguagem dela, né? De como ela escreve, de como ela se desdobra em personagem. Tá? Então, acho isso muito bonito. A cena final do livro que eu escolhi é uma cena de hospital, né? Ela doente já para morrer e ela tem uma hemorragia, chama a enfermeira, fala, eu quero sair do quarto. A enfermeira não deixa. Daí ela diz isso para a enfermeira. Olha só, você matou meu personagem. É a fala dela. Você matou meu personagem. Ela se desdobra em personagem de si mesma. Então é um mergulho, né, na sua própria ficção. Mais pergunta, gente? Aqui na frente. Como é que você chama? Boa noite. Tem que falar no microfone, senão ele sai correndo. Assim. Meu nome é Nayene, eu sou estudante de enfermagem na Uniraxá e eu não conheço muito bem ela, mas se fosse para você passar uma frase dela, não, assim, o que te marca de verdade, que tem um sentido para você que você quer que as outras pessoas vejam, além de conhecer essa obra, porque agora eu tô curiosa. Assim que eu chegar na faculdade, eu quero pegar um livro, porque você também passando isso. E uma professora minha, assim, ela se identifica muito. E até de lembrar dela, assim, eu me comovo, porque ela é uma mulher esplêndida. Se eu pudesse trazer, se eu soubesse que fosse desse jeito, eu queria que ela viesse, porque ela é uma pessoa tão forte que ela passa aquilo pra mim, sabe? Pra todos os seus alunos. E o que você deixa, assim, pra marcar, pra lembrar, pra eu falar, não, quando eu for fazer a prova, eu quero pôr a sua frase na minha prova, se cai uma questão parecida. Eu tenho muitas frases, né, da Clarice, tenho muitas, mas eu colocaria só essa curtinha. A procura da coisa. Acho que resume, de certa forma, a proposta da Clarice, né? Segundo, a própria Clarice. É o jeito que ela se enxergava. E é o jeito que a gente, pelo menos eu me enxergo quando leio, né? Estou procurando a coisa, né? Quando a gente lê uma obra, a gente faz essa pergunta, né? De outros jeitos. Qual é a dele, né? O que o cara quer quando escreve isso, né? A procura da coisa. Eu acho que essa resume um pouco. Vilma, né? querida. Oi. Tomar banho de Clarice está muito melhor do que tomar banho de chuva, sabe? Nós estamos até brotando de tanta chuva. Eu queria dizer para você o seguinte, querida, eu não conheço muito de Clarice. O pouco que eu já li de Clarice, pouco em vista do que eu deveria ter lido, estou completamente motivada. Vou ler mais. E você, com essa experiência, eu queria saber só uma coisa. Ela era diferente demais, a Clarice, diferente demais da média, para a época dela, tudo. Será que na vida dela, ela encontrou alguém que entendesse ela ao menos, mais ou menos? Olha, você falou várias coisas. Eu vou começar pela última, né? Se você está motivada, eu fico muito feliz, sabe? Porque a gente, como professora, eu sempre digo, minha mãe que me alfabetizou, que era professora, né? Ela montou uma escola na nossa casa, porque tinha criança pequena, não podia sair. Ela foi na prefeitura e conseguiu licença de escola oficial na garagem da casa. E foi assim que eu comecei a copiar errado da janela e ela me pôs para dentro, né? Tinha 4 anos e meio, comecei a ler. Brasília, em 59, São Paulo. Né? Em São Paulo, é. Então, a gente, eu sempre digo que professor de literatura é uma alfabetização, quer dizer, é ler junto, né? Então, estimular as pessoas para aquilo que os livros têm, de bom e de ruim, para criar um juízo também de valor. Então, se eu dizer que está motivado, eu fico muito feliz, porque é sinal de que eu consegui. Então,
Agora, a Clarice tem uma frase muito interessante. Ela diz o seguinte: eu sou simples como bar. Se você conhece a fuga, é simples. Vem pergunta e resposta. Então, tem essa simplicidade na Clarice. E ela era uma pessoa simples. As pessoas que viviam com ela diziam sempre isso. Mas ela tinha um lado também excêntrico. Se você lê as crônicas da Clarice, é uma delícia. Você não precisa procurar dicionário quando lê Clarice. Não tem palavra difícil. Né? É a linguagem oral, é aquilo, sabe? Ela tem um ritmo oral. É como se ela estivesse mesmo contando histórias. GH complica um pouco porque tem todo um arsenal, né, de figurativo, que é uma coisa maravilhosa, né? Tem a Ásia Menor, ela viaja, né, ali dentro do Quadro de Empregada, mas tem as crônicas que são muito simples, como o Bar, né? Então tem esse lado. Agora tem um lado também excêntrico. O Otran Dourado me contou um fato que eu vou contar rapidinho, que é o seguinte: era muito amigo dele. E ele tinha 2 filhas, moças, que pintavam os olhos, sabe aquela coisa que fazia o risquinho, assim, antigamente? Né? Para alongar. E as meninas sabiam fazer maquiagem, ela adorava ir na casa do Otran para as meninas ficarem ensinando a fazer maquiagem. Bom, essa é a relação de amizade com o Otran. E o Otran, numa das vezes que foi, numa das conversas, combinou de ir até a casa da Clarice. E foi. Chegando lá, bateu na porta, veio a empregada doméstica atender. Eu vim aqui, combinei com a Clarice. A moça falou assim: espere um momento. Me pediu para ela entrar. Foi lá dentro, falou com a Clarice, voltou, falou assim: a dona Clarice hoje não vai atender. Daí ele falou: não, mas eu marquei encontro com ela. Você, por favor, lembra? Vá lá, diga a ela que a gente marcou um encontro. Ela foi lá dentro, conversou com a Clarice, daí voltou e falou assim: a Clarice não vai atender o senhor. Eu falei: mas eu marquei um encontro. Ela falou assim: ela mandou dizer que mudou de ideia. Pensa bem. Ele foi embora. Qual foi aquele jornalista que foi fazer uma entrevista com ela e ficou tremendamente decepcionado quando entrou? Lembra disso? Quem é? Não. Chegou lá, foi fazer entrevista, aquele pessoa... Não, tem a turma do Pasquim, que fez uma célebre entrevista. Eles ficaram, era o Ziraldo, o Sérgio, Augusto, a Olga Savari, quem mais? O Jaguar. E eles chegaram lá e ficaram, assim, estupefatos, porque o cachorro dela, o Ulisses, que aparece na Quase de Verdade, ele comia os tocos de cigarro e tomava uísque. Então, eles nunca tinham visto isso na vida. Então, isso aparece ali, o Ziraldo que faz... deve ter adorado. Então, ela, sabe, tinha algumas reações que não são mesmo muito comuns, né? Agora, as crônicas, para quem quer começar, eu acho um excelente começo, porque, nossa... você está chegando. Uma vez perguntaram: e os seus amores, Clarice? Sabe o que ela respondeu? Ela tinha a língua presa, né? Tinha um R assim esquisito. É segredo. Ela não contava. Mas eu acho que podem até ter compreendido, Clarice. Pode. Mas você vê, o Lúcio Cardoso, que foi a primeira paixão dela, ele era homossexual, né? E ela ficou muito apaixonada por ele nesse começo dos anos 40, quando ela começou a ser jornalista. Depois veio o pai, né, o Mauri. Era engraçado. Os diplomatas fazem um retrato dele simpático, dizendo que era um homem culto. Sabe, é um pouco a figura dos personagens da Clarice masculino, sabe? Falta encanto, sabe? Falta o golpe da graça que se chama paixão.
é essa frase do GH, sabe? Eu acho que é isso, agora é fofoca. Eu acho que é isso que faltou no Mauri, sabe? Era um homem muito regrado, sabe? Ela seguia aquelas coisas da diplomacia, de ter aqueles jantares, papapá. Dizia ela, fazia tudo direitinho, mas ela detestava aquela vida, não tinha nada a ver com ela. Qual foi o grande amor da vida dela? Depois vem o Paulo Mendes Campos. O Paulo Mendes Campos era casado. Então eles tiveram um caso e tal, eles eram até vistos nos restaurantes do Rio, todo mundo sabia e tudo, mas chegou um ponto que o Paulo não quis separar da esposa dele, da Joana. Então também foi outra frustração, né? E depois ela teve outros namorados, sabe? Agora, paixão fulminante, não sei, se teve, talvez tenha sido com o Paulo, dentre os que eu conheço. Porque diz que tem uma lista grande, mas eu nunca vi essa lista, nunca ninguém me mostrou, não sei nem se é ficção, né? Não, pode perguntar direto. Gente, tem mais perguntas? Estamos acabando. Ó, lá atrás, que até agora ninguém foi para lá. Ali à direita. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Vanessa, eu sou estudante de psicologia. Eu queria saber sobre a relação da família dela com ela e a família dela. A família dela apoiava ela? A Clarice? Bom, tem a paterna, tem a materna e tem os próximos, né? Você quer saber dos mais chegados a ela? Família mesmo. Família mesmo. A mãe morreu quando ela tinha 9 anos. Então, ficou só com o pai e 2 irmãs. A irmã mais velha, Elisa, é que conta essa história toda da viagem deles para cá. Para fazer a história da viagem, do exílio, porque vieram fugindo de pogroms, senão eles iam ser mortos, né? Então, é a Elisa que conta, era 9 anos mais velha que a Clarice. E ela tem vários textos onde ela conta. Isso aí já estou fazendo outro livro sobre a Elisa. Não vou me deter agora, senão está acabando. A outra da Tânia é a irmã do meio. Olha como é curioso. São 3 filhas de família judaica, né? A Elisa adotou. Adotou mesmo, escreveu nas revistas da comunidade judaica do Rio de Janeiro, se interessou pelos assuntos judaicos, seguia a religião judaica e arrumou um enterro judaico para Clarice. Não pôde ser nem enterrada no sábado, né? Não pôde. Morreu na sexta, só pode ser enterrada no domingo. Então, até tem o filme, né, do João Carlos Horta, muito bonito, com o rabino cantando, etc. A do meio ficou no meio, porque ela não era nem tão judia quanto a mais velha e também aceitava o catolicismo, porque teve uma igreja, teve uma missa de 7º dia para Clarice também, lá na rua onde ela morava. E a Clarice não ligava para a coisa da coisa. Então, elas eram muito unidas, é isso que eu estou querendo dizer. O pai morreu já quando ela era, em 1940, ela tinha, portanto, 1940 ela tinha 19 anos, né? Daí ela foi morar com a irmã Tânia, que já era casada. A Elisa sempre morou sozinha, a Elisa não se casou. Então, a Tânia é que casou e que teve uma filha chamada Márcia e uma neta chamada Nicole, que é cineasta, que fez o De Corpo Inteiro, que é uma filmagem das entrevistas da Clarice, a Nicole, e que tem um trabalho muito bom com os índios também, da Amazonas, do Xingu. Então, é isso, quer dizer, tinha uma família muito unida das 3. Né? Primeiro morreu a Elisa, depois morreu a Clarice e depois é que morreu a Tânia, com mais de 90 anos, que escreveu um livro de contos quando tinha 90 e tantos anos.
Ela esperou as duas morrerem para ela escrever um livro. Porque a Elisa tem 10 romances, tem 7 romances e 3 livros de contos, que são praticamente desconhecidos no Brasil. Ninguém lê. Você vai mostrar todos eles, né? Hã? Você vai mostrar isso. Vou mostrar, já estou fazendo um livro sobre ela. É outro lado, né? É outro lado do Lispector, né? Então, essa é a relação. E eram muito próximas umas das outras. Depois dizem que a Elisa ficou um pouco retraída, porque a Clarice teve uma ascensão, né? De popularidade, de divulgação, e a Elisa não. Dizem isso. Mas elas sempre foram, pelo menos até uma altura da vida delas, muito unidas entre si. Será que eu respondi? Não teve obstáculos que eu saiba, não. Ela sempre publicou. Ela teve obstáculos para editar. A Maçã no Escuro, ela ficou 9 anos tentando. E os amigos dela tentando editar. O Fernando Sabino, o Rubem Braga, né, tentando encontrar uma editora enquanto ela morava nos Estados Unidos, que ela escreveu. Né? O Fernando Sabino ajudou muito a Clarice. Eu acho até que ele sabe. Tem uma cartinha lá, você não foi no aeroporto, sabe? Umas coisinhas assim. Mas muito de leve. Não dá para afirmar, né? Mas eles mantiveram uma correspondência até mais extensa mesmo, mais de 50 e tantas cartas, né? É a única que tem diálogo de correspondência ativa e passiva. Isso já foi publicado, Cartas Perto do Coração, que é muito bonito. Ao longo da vida, eles conseguem manter essa correspondência. Eles têm uma amizade muito bonita. E as cartas ensinam também a gente a ser amiga dos outros. É muito bonita a correspondência deles. E então eu não vejo assim, nenhum obstáculo de família para publicar, não. Viu? Vamos à última pergunta. Levantou a mão aqui, no meio. Microfone. Ali, está chegando. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Alexis. Eu queria resgatar um pouco da metáfora que você usou da barata, que é dela, né? Mas entender se essa metáfora também vale para você. Ao se mergulhar em Clarice, o quanto de você aparece, assim, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho até por interesse pessoal. Minha esposa é muito fã de Clarice. Eu acho que por você que está querendo saber isso. Até onde ela vai, né? É escritura. Homem também. É assim, sabe? Eu tenho uma recomendação para você. Não vai dar certo. Mas entender isso, né? O quanto mergulhar em um outro autor, fala de você mesmo, né? Enquanto mergulhar nessa, não nesse sentido de matar Clarice, mas de se descobrir ao mergulhar em Clarice, sabe? Uhum. Então, eu acho que é inevitável. Agora, há níveis, né, de mergulho. Alguns que você até passeia tranquilamente, uma pitadinha ou outra, né? Sabe, as crônicas, por exemplo, há muitas crônicas assim, bem... assim, como é que eu vou dizer, aparentemente, sem nenhuma implicação mais comprometedora, mais profunda. Tá? Agora, é curioso, às vezes aquilo que é simples, que você acha que, de repente, volta. Ela tem uma frase muito boa, ela diz o seguinte, às vezes a vida volta. Então, textos que você pode achar que são banais, não sei o quê, às vezes estão fisgando você não está percebendo, vai perceber muito tempo depois. A gente nunca sabe os efeitos de uma leitura, né? Até onde você foi fisgado, porque às vezes você é fisgado inconscientemente, né? Então, aquilo fica ali e, de repente, aflora, emerge. Então, é sempre uma surpresa, né? Agora, eu acho inevitável você não ser atingido pelo veneno letal da ficção de Clarice, no sentido de desmontar certos preconceitos, discriminações, mitos, regras, normas, isso tudo ela desmonta. Né?
ela desmonta, porque ela desvenda um outro mundo que, às vezes, é o mundo do trauma, do recalque, né? Do que está abafado, do que é proibido. Tá? Então, as repercussões disso na nossa intimidade, a gente também não tem poder e domínio sobre elas, né? Sob esse aspecto, a leitura da Clarice é também uma aventura, né? A procura de uma coisa, né? Que a gente não sabe também quando vem, né? Ou quando já veio e a gente ainda não percebeu, né? Bem, gente, muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos. Preparar vocês que no dia 17, eu esqueci de te falar, mas no dia 17, se o França deixar, nós vamos trazer o Fred Melo Paiva aqui para lançar livros e falar de futebol e, obviamente, Clube Atlético Mineiro. Um abraço para vocês. Nádia, muitíssimo obrigado. Obrigada aí pela atenção dispensada, e foi um prazer estar aqui, e quem sabe a gente se reencontra aí na feira, né? Na Flip Araxá, né? Vai ser um prazer, outro prazer bom para mim. Boa noite, muito obrigada, viu, pela atenção. Tá?